Olá, tudo bem? Agora vamos falar sobre uma série de 3 pequenos exercícios diários, sem o violino, somente com o arco, para a gente fortalecer dois propósitos. Primeiro, descobrir, sentir um pouco o papel, a função de cada dedo no arco, né? A gente sentir isso bem na prática, e também fortalecer o mindinho, né? E toda essa região, essa musculatura que vai até aqui embaixo, né? O mindinho a gente acaba, quando a gente toca um pouco dessa forma, a gente acaba deixando ele um pouco mais preso, né? Além de mudar a linha do braço, né? Então acaba que na prática a gente não utiliza muito. Então a gente precisa desenvolver um pouquinho a resistência dele para poder tocar no talão com mais conforto, fazer pianíssimos, sem ter que ficar corrigindo ou então com o braço ficar compensando. Então são 3 pequenos exercícios que a gente vai fazer um pouquinho todo dia. Porém, no entanto, é importante ter em mente que para chegar no segundo exercício, o primeiro tem que estar bem dominado. E o terceiro também, mesma coisa. Não é para fazer inicialmente já os 3 de uma mesma vez. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai pegar o arco, sem o violino, e a gente vai procurar colocar o arco paralelo ao solo, ao chão. Então, observar bem essa ponta. Sempre que eu peço que o aluno coloque paralelo, ele faz isso aqui. Então, colocar paralelo ao chão, braço relaxado, sem fazer isso aqui, sem fazer isso, cuidar para não quebrar o punho aqui, deixar ele uma linha só, uma linha tranquila. Então a gente coloca, relaxa o braço, relaxa os braços, né, e coloca o arco paralelo ao chão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai levantar a ponta do arco suavemente, devagar. É muito importante que seja devagar sempre e somente mexendo dedos, sem mexer mão, braço, absolutamente nada, somente os dedos. Então a gente sobe devagarzinho e a gente desce devagar. Então, o que a gente tem que imaginar? Tem que imaginar que aqui na palma da mão tem um copo com líquido, e que se a gente faz esse tipo de coisa, esse tipo de movimento, ele vai cair, né? Ele vai escorregar e cair. Então a gente tem que travar bem a mão e somente trabalhar com os dedos, né? Então, aí o que a gente pode fazer também para ajudar é segurar a própria mão, né? De uma certa forma, abraçar ela aqui e não deixar ela virar, porque o mais comum é acontecer isso aqui. O que a gente tem que prestar atenção? O movimento para subir e para descer tem que ser suave e contínuo. Não dá para simplesmente jogar o arco para cima e deixar ele cair, porque aí a gente não está de fato trabalhando a musculatura, a gente só está utilizando a gravidade, o impulso, não é o propósito. Então a gente partiu do ponto zero, paralelo ao chão, a gente sobe devagarzinho, chegou até onde der, tá? No início pode ser que só chegue até aqui, só chegue até aqui, não precisa chegar até muito alto. Chegou no ponto alto, aí vai, não pode soltar, vai descendo devagar, voltou ao ponto zero, e aí a gente vai continuar descendo até onde der, né? Claro que vai ficar uma posição de mão que não, a gente não vai utilizar na prática no dia a dia, mas é um propósito de fortalecimento. E aí volta para o ponto zero. Subiu, voltou, desceu. Desceu até mais, até onde der também, mesma coisa, voltou. O que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro é perceber que são somente os dedos que estão trabalhando, então o primeiro dedo ele ajuda a colocar peso, mas ele também ele ajuda a puxar, fazendo um anzol na hora de subir. O quarto, ele contrabalanceia, né? E ele também aperta na hora de subir, ele trabalha. E o terceiro ajuda, é um coringa. Ele pode tanto ajudar a colocar peso para descer o arco, junto com o primeiro, só que no sentido oposto, fazendo isso aqui, né? Subindo, ou apertar junto com o quarto. E o segundo é o nosso ponto de equilíbrio, é o ponto zero. Então, assim, subiu, desceu, o segundo continua quase que imóvel. Né? Ele é o ponto zero. Alguns cuidados que a gente tem que ter nesse exercício. Primeiro, que é um exercício de musculação. Então, nesse sentido, não fazer mais do que 1 minuto, 1 minuto e meio. Se passar disso, vai machucar. Daqui a pouco a gente vai estar com uma tala,
um gesso, não é esse o propósito. Então, 1 minuto e meio. Pode ser antes de estudar, pode ser 2, 3, 4 vezes ao longo do dia, né, com um certo espaçamento. Dá para fazer, então, algumas vezes, mas sempre respeitando esse lapso de tempo, né, 1 minuto e meio. Pode ser no ensaio, o maestro está falando bastante e a gente pode fazer esse tipo de exercício, né, bem devagarzinho. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção: a ponta do arco ela tem que subir de uma forma contínua, ela não pode subir assim, ó, como se fosse uma guarita, né? Que tem aquela parte de madeira que sobe devagarzinho e não pode soltar, ela desce devagar. E mais importante, a gente tem que ter a impressão de que a gente está com cola nos dedos e esses dedos grudaram no arco. Então, é um erro muito comum: o aluno começa assim, aí ele sobe o arco e quando volta os dedos juntaram. Quer dizer, o contato de onde os dedos encostam no arco tem que permanecer. Então, não importa o que a gente faça, a ponta dos dedos continua no lugar correto.